Nossa história começa em uma manhã aparentemente tranquila de setembro de 1955. Dwight D. Eisenhower, o 34º presidente dos Estados Unidos, estava desfrutando de uma partida de golfe sob o céu azul do Colorado. Parecia um dia de lazer comum, mas algo estava prestes a acontecer. Eisenhower reclamou de uma forte indigestão. No entanto, à medida que o dia avançava, o desconforto piorou. O presidente foi levado às pressas ao hospital e a indigestão se revelou um aviso cruel, um ataque cardíaco fulminante. A notícia logo se espalhou. O mercado de ações despencou, perdendo 14 bilhões de dólares. O pior dia para os mercados desde o início da Segunda Guerra Mundial. O presidente ficou afastado do gabinete por 10 dias. Mas além das imediatas turbulências econômicas e políticas, aquele ataque cardíaco fulminante no campo de golfe estava prestes a desencadear uma das maiores reviravoltas na saúde pública da história moderna. A ascensão do medo da gordura saturada e do colesterol começa aqui. A década de 1950 foi marcada por um grande aumento nos casos de ataques cardíacos em homens americanos de meia idade. Ninguém conseguia entender o motivo. Durante as décadas de 1950 a 1960, o consumo de cigarros foi o mais alto da história. Era uma prática muito comum entre homens de meia idade. O ato de fumar era altamente incentivado na sociedade. Eisenhower fumava mais de 4 maços de cigarro por dia. No entanto, esse fato foi ignorado e a resposta foi buscada em outro lugar. Entra em cena Ancel Keys, um patologista ambicioso da Universidade de Minnesota, com uma teoria que parecia explicar tudo. Sua hipótese, que acabou ficando famosa, a dieta coração, sugeriu uma ligação direta entre o consumo de gordura saturada, o aumento de colesterol LDL e, consequentemente, as doenças cardíacas. Keys se apoiava em dados que, embora convincentes à época, lançavam sombras de dúvida sobre um componente básico da dieta humana, a gordura. O que muitos não sabiam é que Ancel Keys se inspirou em um estudo anterior realizado pelo cientista russo Nikolai Anityukov. Anityukov, em 1913, alimentou coelhos com uma dieta rica em colesterol purificado a partir de ovos. O resultado foi surpreendente. Os coelhos desenvolveram placas de gordura nas artérias. Esse estudo pioneiro lançou as bases para a compreensão de que dietas ricas em certos tipos de gorduras poderiam contribuir para doenças cardíacas. Uma conexão que Keys estava mais do que ansioso para explorar e expandir. No entanto, um detalhe fundamental foi ignorado. Coelhos são herbívoros e humanos são onívoros. Ou seja, em comparação com seres humanos, o metabolismo de gordura dos coelhos é muito diferente. Os coelhos não são adaptados para processar gorduras. Nós, por outro lado, temos um sistema complexo que não apenas tolera, mas se beneficia de certas gorduras. E aqui podemos citar um exemplo importantíssimo que desafia a ideia de que as gorduras saturadas são as verdadeiras vilãs: o leite materno. O leite materno, um milagre da natureza e o alimento perfeito nos primeiros meses de vida, pode conter até 50% de gorduras saturadas em seu conteúdo gorduroso, complementado por ácidos graxos essenciais, monoinsaturados e poliinsaturados, cruciais para o desenvolvimento neurológico e a saúde do bebê. A importância da gordura no leite materno vai além de simplesmente fornecer energia. Ela entrega vitaminas lipossolúveis e uma gama de componentes bioativos que são cruciais para regular o metabolismo e a função celular. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: se a gordura saturada é tão ruim quanto nos fizeram acreditar, por que a natureza escolheria justamente essa composição para o leite materno? Esse tesouro nutricional no leite materno desempenha papéis importantes como fornecer energia para o desenvolvimento do bebê, participar da formação das membranas celulares, especialmente das células nervosas que têm alta concentração de gordura saturada. As gorduras são precursores de hormônios e moléculas de sinalização que regulam processos metabólicos e fisiológicos. Modificar a composição e a função da microbiota intestinal, a gordura saturada do leite materno pode aumentar a diversidade e a atividade das bactérias benéficas, que ajudam na digestão,
na absorção de nutrientes, na defesa contra patógenos e na modulação do sistema imunológico. Não existe nada no mundo que tenha sobrevivido mais aos testes de adaptação e evolução do que a mãe natureza. A gente achar que as gorduras saturadas, que foram uma das bases da nossa alimentação durante milhares de anos e que são um dos componentes do mais rico e nutritivo alimento que existe, que é o leite materno, foram as vilãs da explosão da epidemia de doenças cardiovasculares, enquanto paralelo a isso a gente experimentava pela primeira vez na vida um elevadíssimo consumo de açúcar, farinha de trigo refinada e óleos vegetais processados, é no mínimo um pouco de inocência e até arrogância da nossa parte. A gordura saturada faz parte da dieta humana há milênios. Nossos ancestrais dependiam dela não apenas como uma fonte de energia densa, mas também como um meio para obter nutrientes solúveis em gordura, essenciais para a sobrevivência em ambientes muitas vezes inóspitos. No entanto, Ansel Keys, com sua teoria dietética, ignorou tudo isso. Ignorou também o avanço alarmante das gorduras trans, que começaram a dominar o mercado com a popularização dos óleos vegetais processados no início do século XX, o crescimento do tabagismo e culpou os alimentos tradicionais pelo declínio da saúde moderna. Determinado a provar ao mundo sua hipótese, Keys lançou-se em uma missão com um estudo ambicioso que abrangeria diversos países. Embora houvesse dados disponíveis de 22 países, Keys optou por incluir apenas 7 em sua análise, uma seleção que gerou debates intensos sobre a representatividade e a integridade de seus resultados. A escolha seletiva de dados deu origem a críticas significativas. Ao omitir os dados dos outros 15 países, que não mostravam uma correlação tão clara, Keys abriu espaço para acusações de viés de confirmação. Quando analisados na totalidade, os dados dos 22 países mostravam uma correlação próxima de zero. Outros especialistas da época, como John Yudkin e George Mann, desafiaram abertamente as conclusões de Keys, argumentando que fatores como o açúcar refinado, as gorduras trans e o tabagismo desempenhavam papéis significativos no aumento das doenças cardíacas. No entanto, apesar das críticas, a teoria de Keys ganhou destaque. Isso levanta uma reflexão sobre como os debates em saúde pública podem ser influenciados por uma complexa teia de fatores. Alguns argumentam que questionar abertamente produtos amplamente consumidos e lucrativos poderia enfrentar resistência considerável de setores poderosos da indústria. Um episódio marcante revelou a influência da indústria alimentícia na pesquisa nutricional. Na década de 1960, a Sugar Research Foundation, fundação de pesquisa de açúcar, financiou estudos com o objetivo de minimizar a relação entre açúcar e doenças cardíacas, redirecionando a atenção para as gorduras saturadas. Revelações publicadas no JAMA Internal Medicine em 2016 destacam que cerca de $56 mil atuais foram destinados a esses estudos. Tal investimento visava proteger os interesses da indústria, contribuindo significativamente para a promoção das teorias de Keys. Mas a adoção das recomendações sugeridas por Keys chegou ao mais alto nível quando o próprio presidente Dwight D. Eisenhower implementou as diretrizes não apenas pessoalmente, mas também promovendo-as para a nação americana. Foi um apoio que reverberou globalmente, marcando as gorduras saturadas e o colesterol como inimigos da saúde pública. No entanto, estudos mais recentes nos mostram um quadro mais complexo sobre a partícula LDL, frequentemente rotulada como o colesterol ruim. Esse estudo, por exemplo, é um estudo-chave nesse campo. O estudo destaca que a inflamação crônica desempenha um papel importantíssimo na causa das doenças cardíacas, indicando que os níveis de LDL isoladamente, sem analisar seus subtipos ou outros indicadores de saúde, não fornecem um quadro completo do risco cardíaco. O estudo ainda questiona a eficácia da abordagem centrada na redução do LDL, conhecido como colesterol ruim, como a principal estratégia de prevenção. Ele sugere que intervenções focadas em reduzir a inflamação e promover um estilo de vida saudável podem ter um impacto mais significativo na prevenção de doenças cardíacas. Descobertas recentes indicam que o LDL não é uma única substância, mas sim um conjunto de partículas que variam em tamanho e densidade.
Podemos destacar dois tipos principais: o LDL pequeno e denso, que tem maior propensão à oxidação e ao depósito nas artérias, e o LDL grande e fofo, considerado mais benigno e até protetor. Curiosamente, a gordura saturada tende a aumentar esse tipo de LDL grande, fofo, benigno e protetor. Por outro lado, o perfil do LDL pequeno e denso pode ser influenciado por uma combinação de fatores, incluindo o consumo de carboidratos refinados e gorduras trans, além de hábitos de vida como sedentarismo, consumo excessivo de álcool e tabagismo, entre outros. Existe uma ampla gama de estudos científicos revisados por pares que aprofundam nossa compreensão sobre o LDL e sua relação com doenças cardíacas. Um exemplo é este estudo disponível no PubMed, que discute especificamente o papel do LDL pequeno e denso no aumento do risco cardiovascular. O estudo destaca que a complexidade das partículas LDL é maior do que se pensava anteriormente, evidenciando a diversidade dos subtipos de LDL. Tradicionalmente classificados como bom ou ruim, tanto o HDL quanto o LDL têm funções essenciais que são vitais para o organismo. Quando a gente fala em gordura saturada, logo vem à cabeça colesterol. E eu preciso começar essa conversa te falando que o colesterol é fundamental para o nosso organismo. É isso mesmo. Esse colesterol vai constituir as membranas celulares, o revestimento das mais importantes células do nosso organismo, inclusive as células do sistema nervoso central. Esse colesterol, ele participa da produção de hormônios. Esse colesterol participa da absorção e também da produção de vitaminas importantíssimas para a nossa existência, além de ser uma baita fonte de energia. Só que eu tenho quase certeza que todo mundo morre de medo do colesterol e, portanto, morre de medo de gordura saturada, exatamente aquela de origem animal. E essa história é muito longa e ela vem perpetuando equívocos de décadas atrás, e infelizmente ainda muito presentes nos dias atuais, inclusive e principalmente no meio acadêmico, em meio aos profissionais que lidam com a saúde da população. Desde o infarto do presidente Eisenhower até os experimentos equivocados com coelhos, vimos como o contexto e as circunstâncias podem moldar a narrativa científica. A verdade é que a gordura saturada não é um monstro à espreita em nossos pratos, mas sim um elemento com papéis importantes no corpo humano. No entanto, como com qualquer componente da dieta, a moderação e o contexto individual são fundamentais. Cada pessoa é única, com necessidades nutricionais distintas, influenciadas por fatores como genética, estilo de vida, condições de saúde pré-existentes e objetivos pessoais. Portanto, não existe uma abordagem única quando se trata de gordura saturada ou qualquer outro componente da dieta. O que funciona para uma pessoa pode não ser ideal para outra. E os entupimentos das artérias? A aterosclerose, em termos técnicos. Exatamente o que vai levar a infarto e derrames, que ainda hoje são as principais causas de morte no mundo. É claro que vão depender muito da qualidade do colesterol. Repito, qualidade, não apenas quantidade. Então aprenda a analisar muito bem isso. E vão depender de vários outros fatores, como a idade, como diabetes, como tabagismo, pressão alta, inflamação crônica, pessoas que vivem aí com ácido úrico elevado, com ferritina elevada, como importantíssimos marcadores ali muito fáceis de dosar no exame de sangue. Gordura visceral, exatamente aquele tipo de gordura que vai se acumulando nas vísceras, lugar mais comum, no fígado, esteatose hepática não alcoólica, que é uma doença derivada do consumo inadequado de carboidratos. Aliás, de todos esses fatores que eu acabei de mencionar, a idade e o tabagismo não tem a ver com o consumo de carboidratos. Todos os outros fatores, diabetes e afins, pré-diabetes, resistência à insulina, obesidade, pressão alta, inflamação crônica, gordura visceral, são dependentes diretamente do consumo de carboidratos simples, refinados e ultraprocessados. Exatamente tudo aquilo que você come e bebe o dia todo achando que está tudo bem e fica aumentando o açúcar do teu sangue.
Repara que isso não tem nada a ver com as gorduras saturadas, aquelas de origem animal. Você está olhando exatamente e culpando o lado errado dessa história. Então, quando você segue nessa vida achando que está tudo bem, ao longo dos anos, você vai estragando as suas artérias, envelhecendo, estragando as paredes delas, piorando a qualidade do teu sangue, do teu colesterol e levando à formação de placas de gordura. A história está desenhada, né? Ali na frente nós vamos ter infarto e derrame. Infelizmente é isso que vem acontecendo e ninguém fez nada para mudar com as velhas e atuais recomendações das diretrizes de nutrição, das sociedades de cardiologia pelo mundo todo. O potencial anti-inflamatório. Interessantemente, existe uma gama de pesquisas que apontam para o potencial anti-inflamatório da gordura saturada, especialmente quando consumida dentro de um contexto de estilo de vida saudável. Um grande exemplo é a revisão sistemática e meta-análise publicada no Journal of the American College of Cardiology em 2020. Esse estudo é particularmente relevante, não apenas por reavaliar o papel das gorduras saturadas na saúde cardiovascular, questionando as diretrizes dietéticas tradicionais, mas também por analisar um vasto conjunto de dados de estudos observacionais e ensaios controlados randomizados. A revisão propõe uma nova perspectiva, mostrando que, quando incluídas em uma dieta saudável, as gorduras saturadas não elevam os marcadores inflamatórios e podem até contribuir para a diminuição da inflamação crônica. O óleo de coco, por exemplo, frequentemente no centro das discussões sobre gorduras saturadas, ilustra perfeitamente a complexidade dessas questões. O óleo de coco é rico em ácido láurico, um tipo de gordura saturada que o corpo pode converter em monolaurina, uma substância com propriedades antimicrobianas, antivirais e anti-inflamatórias. Mas, como bem explicado nesse artigo, abre aspas, a literatura médica revisada por pares mostra que o óleo de coco pode curar múltiplas doenças para as quais a Big Pharma quer vender medicamentos para você. Fecha aspas. Pare para pensar. Quem é o dono desse colesterol? Como ele vive? O que ele faz? E por aí vai. Seja sempre o teu melhor estudo científico. Compare as intervenções, as mudanças que você propôs a fazer com seus resultados, antes e depois. Estude, questione. Por que será que ainda temos tantos casos, e continua crescendo, de entupimentos de artérias, consequentemente de infartos e de derrames, se há décadas já existiu ali uma demonização do colesterol e uma caça às bruxas em relação às gorduras saturadas? O que está acontecendo de errado? E cuidado para que você não morra precocemente por entupimentos de artérias com um colesterol baixinho, com os números ideais, como as recomendações ainda obrigam os seus resultados a se apresentarem. Enquanto havia epidemia de doenças cardiovasculares, a indústria e o lobby, principalmente do açúcar, do tabaco e do agro, relacionado à produção de óleos vegetais e de farinha de trigo, eles trabalhavam duro para poder mascarar os efeitos nocivos dessas substâncias e do consumo desenfreado dessas substâncias. Chega a ser até irônico, mas se você procurar no Google, na década de 50, 60 e 70, você vai encontrar propagandas de cigarro com médicos e dentistas na capa, incentivando o uso, ou então diminuindo o malefício, ou recomendando essa marca em prol daquela, porque essa faz bem para os dentes e tudo mais. E se você é da década de 90, como eu, provavelmente na padaria do seu bairro, quando era mais novo, você já comeu aquele cigarrinho de chocolate que vendia. O que é um absurdo, né? Uma bomba de chocolate, gordura vegetal, incentivando um dos piores hábitos que já existiram para a nossa saúde. Felizmente, a ciência conseguiu provar e fazer essa forte relação causal do câncer de pulmão com o cigarro. Estima-se que 85% das mortes por câncer de pulmão sejam decorrentes do cigarro. E aí, mesmo com a forte pressão da indústria, a gente teve e conseguiu implementar muito bem programas contra o tabagismo. O que evidentemente não aconteceu com o açúcar, nem com a farinha, nem com os óleos vegetais, muito pelo contrário. Uma das coisas que se esqueceu e se deixou-se um pouco de lado
é que estima-se que o cigarro também é causa de cerca de 30 a 35% de todos os AVCs e de 40 a 50% de todos os infartos agudos do miocárdio. O cigarro não é apenas maléfico para o câncer de pulmão. Ele é uma substância pró-inflamatória que desencadeia também a formação de placa de ateromas e a fragilidade vascular. Quantas vezes você já se questionou sobre a veracidade das informações que você recebe, principalmente das que você reproduz? Você já deve ter ouvido falar sobre telefone sem fio, né? Parece uma brincadeira de criança. Você vai recebendo informações ali, captando, e aquilo que você escuta, você tem a plena certeza de que está certo. E vai jogando isso para frente, vai repassando essa informação. Mas o que chega no final é uma grande bola de neve de desinformação. Foi exatamente isso que aconteceu com a história da gordura saturada. A gente teve um grande evento, o fato do presidente dos Estados Unidos gerou um grande impacto, principalmente financeiro, na Bolsa de Valores. Quando a gente olhou para o lado, a gente viu que outras pessoas também estavam sofrendo do mesmo problema. As doenças cardiovasculares estavam aumentando numa crescente, e isso precisava de uma resposta, de uma solução. Só que a grande questão é que ciência e saúde não se fazem de forma rápida e simples. Parafraseando um autor best-seller que eu admiro muito, Dr. Souto, ele sempre diz em todos os seus meios de comunicação: mecanismo de ação é o pavimento do caminho para o inferno. Isso é uma grande verdade. Muitas vezes a gente pensa que aquilo acontece de uma forma que faz sentido, mas quando a gente vai checar os estudos, vai ver na prática como funciona, não acontece desse jeito. Se você for parar para pensar em relação à história das gorduras, faz sentido mesmo, né? Afinal de contas, por que eu estou infartando? Por que eu estou tendo AVC? Ora, tudo tem relação com colesterol, com gordura, né? É o fato de eu engordar e ganhar peso, é o fato de eu ter gordura no meu fígado, de eu ter gordura nas minhas artérias e elas estarem sendo entupidas. Então, se eu como gordura, essa gordura deposita no meu corpo de alguma forma, certo? Talvez não. Pensa aqui comigo. Se a gente já sabe que a gordura é o grande vilão, principalmente a saturada, e desde aquela época a gente vem reduzindo o consumo dessas gorduras a qualquer custo, né? Leite desnatado, manteiga não pode, carne vermelha não pode, cada vez a gente consome mais carboidratos e mais grãos. Por que será que hoje em dia a gente continua mantendo as doenças cardiovasculares lá no topo da nossa lista, principalmente como causa de morte, e a obesidade vem na mesma linha aí de crescimento? Tem alguma coisa errada, né? Se eu estou reduzindo as gorduras e o problema ali de doença cardiovascular vem aumentando, a obesidade vem aumentando, parece que essa conta não fecha. E quando eu puxo isso um pouquinho mais para o meu nicho, é muito nítido na hepatologia. Geralmente os pacientes chegam no consultório falando: doutora, tenho gordura no meu fígado, apareceu aqui no ultrassom, mas eu não como absolutamente nada de gordura, não sei o que está acontecendo. E é aí que a gente começa a fazer uma transformação nessa alimentação, porque normalmente a gente consome os 3 principais macronutrientes, certo? Proteína, gordura e carboidrato. Se eu tiro completamente um deles, como no caso da gordura, vai pender a conta aqui para os outros 2. E normalmente a gente joga isso mais para o lado do carboidrato, porque é mais fácil, é mais barato, é mais palatável, né? Então é muito mais fácil comer carboidrato do que comer proteína, aumentar o consumo de proteína. E é aí que a gente vê tudo desandando, né? A gente vê a síndrome metabólica acontecendo, a resistência à insulina acontecendo, também a gordura no fígado, que é uma sequela disso tudo acontecendo, e principalmente as doenças cardiovasculares, o risco de infarto, de AVC sempre aumentando. Quando a gente ajusta essa alimentação, volta com a gordura, incluindo as gorduras saturadas de fonte boa, né? Bicho e planta, quando a gente come carnes, legumes, verduras, abacate, por exemplo, uma fonte de gordura saturada boa, a gente vê toda a mágica acontecendo, com a redução dos carboidratos, principalmente refinados, açúcares, ultraprocessados, né? É aí que a gente vê a gordura do fígado sumir, a resistência à insulina melhorar, muitas vezes ter uma remissão de um diabetes até, e a gente evoluir com uma saúde muito melhor desse paciente. Então, é necessário a gente abrir um alerta sobre a responsabilidade que a gente tem de comunicar.
Isso tanto para profissionais de saúde quanto para outros comunicadores, jornais, pessoas que têm acesso à internet, que se propõem a passar algum conteúdo para frente, a orientar alguém. Você de fato checa as informações que você está passando para frente, a veracidade disso, a origem disso? Isso faz toda a diferença. Diante desses achados, surge uma questão crucial. Será que estamos negligenciando os fatores reais por trás do aumento da inflamação crônica e das doenças crônicas? A normalização do alto consumo de açúcar, carboidratos refinados, dietas inflamatórias e pobres em nutrientes, a normalização do alto consumo de bebidas alcoólicas, o sedentarismo e, claro, os óleos de sementes processados que inundam nossos corpos com compostos tóxicos. Tudo isso, muitas vezes, são fatores subestimados.